Muito bem. Então tá. A gente viu um pouco sobre o que é atenção plena, né? Estar presente para o que está acontecendo aqui agora, e eu quero conversar com vocês agora um pouco sobre o sequestro da amígdala. O que é isso? A amígdala é um conjunto de estruturas, não sou nenhum especialista em neurociência, tá? Isso aqui é só um feijão com arroz sobre a coisa. Mas a amígdala é uma estrutura do nosso cérebro, uma estrutura mais primitiva na história de evolução da nossa espécie. E essa estrutura, ela é fortemente ativada em situações de emoções desafiadoras, em situações de turbulência, tá? Então, por exemplo, uma cobra aparece na minha frente, tá? Em fração de segundos, se eu interpreto isso como uma ameaça, meu ritmo cardíaco, meu coração acelera, meu ritmo respiratório muda, eu consigo oxigenar mais os músculos periféricos, eu estou preparando o meu corpo para sair correndo e me afastar da ameaça, por exemplo, tá? Todo esse conjunto de reações fisiológicas, ele é coordenado, digamos assim, pela ativação dessa região lá no miolinho do cérebro, chamada amígdala, tá? Ela participa da liberação desses hormônios, da coordenação dessas reações fisiológicas, né? Nós temos uma outra estrutura que fica bem abaixo da nossa testa aqui, que chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é mais recente na história de evolução da nossa espécie, e ele é basicamente a região do cérebro que nos diferencia dos outros animais, né? Responsável pelas funções executivas ou funções de alto nível. Então, memória e planejamento, controle de impulsos, essas funções cognitivas mais elaboradas, né, quando a gente ativa essas funções cognitivas, a gente está usando as estruturas do córtex pré-frontal, que fica aqui embaixo da testa, tá bom? O que acontece? O que é esse tal desse sequestro da amígdala? Se vocês digitarem aí no Google, no YouTube, vocês vão achar um monte de especialistas explicando esse processo, né? Sabe, eu vi isso como professor de física e matemática, talvez milhares de vezes dentro de sala de aula. O menino senta para fazer a prova e dá o branco na hora da prova, né? Qualquer situação muito turbulenta, ela tem alguma facilidade em despertar esse branco em nós. Então, eu tenho uma reunião importante com o meu chefe, e aí eu chego lá e esqueço o que eu tinha para falar, por exemplo, tá? Eu tenho uma prova importante para fazer, chega na hora da prova, eu estudei muito, eu estava fazendo bem os simulados, mas chega na hora da prova, eu não consigo lembrar daquilo, né? Por que isso acontece? Veja o seguinte, o nosso cérebro não separa bem ameaça física de ameaça psicológica. Para ele é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho um chefe que me parece ameaçador, tá? Só de lembrar desse chefe, meu coração dispara, meu ritmo respiratório muda. Eu libero adrenalina, cortisol no sangue, são hormônios associados a essas situações de ameaça, de pico de ameaça. Perceba o seguinte, ao lembrar do meu chefe, eu estou disparando os mesmos mecanismos fisiológicos, tá? O cérebro não separa bem essas duas coisas, né? E quando essa região da amígdala ela é fortemente ativada, geralmente ela é acompanhada de uma desativação do córtex pré-frontal. Então, em situações de muita ameaça, geralmente o cérebro ele age meio que por ordem de prioridades ali. Ele fala, cara, eu tenho uma ameaça, não interessa o número do meu RG, não interessa quantos diplomas eu tenho, eu preciso apagar esse incêndio aqui, eu preciso sair correndo dessa cobra, tá? E aí, nessas situações de
pico de turbulência, a amígdala resgata, ela sequestra, tá? Boa parte da ativação cerebral e a gente não consegue ativar nossa memória, por exemplo. Tá? Ativar as estruturas do cérebro para fazer um planejamento, para escolher melhor a atitude mais estratégica naquele momento, né? E aí, por exemplo, uma cobra aparece na minha frente e eu saio correndo, eu podia sair correndo da cobra na calçada, que era bem mais seguro, ou sair correndo da cobra no meio de uma avenida super movimentada. E naquela hora, minha capacidade de planejamento é prejudicada, eu saio correndo pelo meio da avenida. Né? Em quantas situações nós já nos vimos assim no meio de uma turbulência e sem conseguir decidir, né? Sem conseguir acessar melhores decisões para aquela situação de emergência. Depois a situação passa, a gente olha para trás e fala, poxa, nossa, era só eu fazer isso ou aquilo, né? Depois que passa o calor do momento, parece que é mais fácil enxergar as coisas do que no calor do momento. Né? Por que essa dificuldade no calor do momento aparece? Por conta desse sequestro da amígdala, tá? E aí dá o branco na hora da prova, e aí dá o branco na hora de falar com o chefe, e aí a gente não consegue coordenar bem, planejar bem, escolher bem, tá? Esse é o sequestro da amígdala. Então aqui ficam as minhas 3 sugestões para vocês, ao se reconhecerem para ter melhores escolhas no olho do furacão. Né? A primeira treina isso de estar em contato com o momento presente, que isso vai favorecer. A segunda é nomear a emoção presente. Né? Isso é um truque neurológico ali para favorecer memória e planejamento naquele momento e melhores escolhas. E o terceiro, se você precisar tomar uma decisão imediata, respira um pouquinho antes e se conecta com a sua respiração. Né? Isso cria um espaço que dá um tempinho para a gente. Às vezes é 1 segundo. Né? A pessoa te fala uma coisa e você cria um espacinho, você ia falar um negócio e deu tempo de segurar a bobagem que você ia falar. Né? Eu já me vi muitas vezes assim, assuntos familiares, muito viscerais, né? Que envolve questões muito desafiadoras do ponto de vista emocional. A pessoa fala um negócio, tira do sério, dou aquela respirada e falo, calma, tudo bem, é a opinião dela. Né? A respiração me criou um espaço ali para eu, muitas vezes, não piorar o que já estava ruim. Né? Por exemplo. Então fica aí essas 3 dicas também para o olho do furacão, quando você identificar esse sequestro da amígdala acontecendo.